A angústia estava estampada no rosto de quem buscava informações. Na noite desta quarta-feira, a tristeza e a indignação tomaram conta de duas famílias que deveriam estar celebrando o nascimento de bebês na maternidade municipal de Londrina. É bom deixar bem claro que durante o período noturno ninguém responde por nada aqui. A esposa do Claudemir já tinha ido à maternidade várias vezes desde o último domingo e sempre era orientada a voltar para casa. Na manhã desta quarta-feira, ela foi internada com muitas dores. Depois veio a notícia de que o bebê já estava sem vida. A notícia que nenhum pai queria saber de uma notícia dessa, vem falar que o menino está em óbito. Ele disse que pediu para que a mulher passasse por uma cesariana, que foi negada pelo médico. A suspeita é de negligência no atendimento. E eu não quero saber de outra resposta que não seja por escrito e que a justiça seja feita, doa a quem doer. O coraçãozinho do neto da Gilda também parou de bater ainda na barriga da mãe. Foram mais de 24 horas esperando que o bebê nascesse de forma natural. Eles alegam que cirurgia, a cesariana, nesses casos de já ter o feto, a criança já ter ido a óbito, é perigoso. Então vai esperar o quê? Vai esperar, eu vou perder a minha filha por causa disso? Eu não quero perder minha filha, eu já perdi o meu neto. Além da dor de perder o netinho, ela reclama da falta de estrutura do hospital, já que a filha teve que ser encaminhada ao HU do outro lado da cidade para fazer um simples exame de ultrassom, porque o da maternidade não estaria funcionando. Eu acho um cúmulo um hospital desse tamanho atender crianças gestantes não ter um ultrassom 24 horas. Apesar de ser referência e reconhecida com prêmios pela qualidade no atendimento, os relatos de omissão e demora não vêm de hoje. Em 2015, Andréia perdeu a filha, Maria Eduarda. Até hoje, ela guarda as roupinhas compradas com tanto carinho. A gestação foi saudável e tranquila, mas a neném estava sentada no útero e aí foi marcada uma cesariana. 2 dias antes do parto, ela foi às pressas para a maternidade municipal. Com muitas dores, Andréia foi atendida e liberada pelo médico de plantão. No dia seguinte, voltou ao hospital porque não sentia mais os movimentos da bebê. Exames mostraram que ela já estava morta. Você sair de lá de colo vazio, realmente a gente nunca fez esse plano, esse projeto. O plano de toda mãe é ter o bebê no colo. É bem doído. Carrega 9 meses, né, na barriga, fora o planejamento, faz o pré-natal, faz tudo, enxoval, investe, compra roupinha, prepara o quarto, fralda, né, o sonho de uma vida inteira, envolve pai, mãe, filhos, irmãos que querem também, irmãozinho, sei lá, netos, avós, todo mundo, e aí chega lá por conta de um descaso desse, perdeu uma vida humana. Gente, chegou num ponto que está insuportável realmente. Eu vou ao vivo lá conversar com a repórter Daniela Calçavara. Ela vai dar as informações, o que a Secretaria de Saúde fala a respeito dessa situação, que realmente é muito grave, né? Daniela, boa tarde, bom trabalho com você. Olá, boa tarde, Barbosa, todos que acompanham o Balanço Geral, para falar sobre esses casos que aconteceram na noite desta quarta-feira na maternidade municipal aqui de Londrina. Nós estamos ao vivo agora com o secretário municipal de saúde, Felipe Machado. Secretário, o que foi que aconteceu aí nesses 2 casos? Boa tarde, Barbosa, boa tarde, Daniela. Inicialmente eu gostaria, em nome do prefeito Marcelo, externar os nossos sinceros sentimentos de solidariedade às 2 famílias que perderam esses bebês. Sabemos que são perdas irreparáveis, né? Então, logo pela manhã eu fiquei sabendo desses 2 casos e estamos fazendo uma análise detalhada em relação ao que aconteceu. Informações preliminares nos apontam que todo o protocolo instituído pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, foram seguidos pelos médicos da maternidade. E a gente também consegue já externar que essas 2 crianças, infelizmente, já entraram na maternidade em óbito fetal.
E aí nós estamos fazendo um levantamento detalhado, desde a questão, como o Barbosa coloca, do pré-natal, às vezes que elas já passaram pela maternidade, a outras instituições que elas possam ter passado, para tentar identificar o que houve e aí sim, de uma maneira mais completa, a Secretaria Municipal de Saúde vai se manifestar de forma detalhada. Mas como eu disse, a princípio identificamos que todo o rito, todo o protocolo que o Ministério da Saúde preconiza para esses casos de óbito fetal foi seguido, né? E justamente é bom a gente registrar que não é feito a cesárea em caso de óbito fetal com o objetivo de preservar a mãe. Cesárea é uma cirurgia de médio porte, então expõe alguns riscos que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, os obstetras entendem perigoso e desnecessário. Então é feito toda uma indução em relação a que o parto seja de forma natural e é isso que foi conduzido lá pelos médicos da maternidade. Bom, o senhor disse que realmente as duas chegaram já com os bebês mortos, mas elas tinham passado anteriormente pela maternidade, foram examinadas, liberadas. Esse é mesmo o procedimento? Em que casos que uma gestação normal, como a que estava acontecendo ali nos dois casos, pode ser feita uma cesárea, por exemplo, de emergência? Porque o esposo, né, de uma delas, da Sueli, falou assim, olha, a gente pediu para fazer uma cesárea. Em que casos que isso é feito? Olha, é bom a gente também registrar que a cesárea, por se tratar de uma cirurgia, é indicação médica. Então o médico avalia, os médicos que estão de plantão, são todos médicos muito hábeis para fazer esse procedimento. Lembrando que a maternidade é um hospital reconhecido pelo Ministério da Saúde como centro de excelência. Temos disponíveis lá todo o aparelhamento necessário em relação a cardiotoco, que às vezes até a própria iniciativa privada não tem. O aparelho de ultrassom é de última geração. Em relação à questão da indicação da cesárea ou parto normal, cabe ao médico decidir, diante das condições clínicas da mãe e do bebê, a conduta que ele vai ter em relação ao caso. Porque assim, na maternidade municipal são atendidas as gestantes que fazem pré-natal nas UBSs, né, do município e que estão se preparando para um parto natural. Isso não é levado em conta, então, que tenha que ser um parto natural. Se for o caso, o médico vai optar por uma cesárea? Claro que sim, de maneira nenhuma, né? Na verdade, não tem essa mística que a maternidade só faz parto normal, que a gente espera até o último momento, não. E os casos que são necessários a cesárea, isso é feito, né? Nós fazemos mais de 300 partos por mês na maternidade, entre partos normais e partos cesáreos. Então, isso vai da conduta do médico. O médico, diante do quadro clínico, como eu disse, da gestante e da criança, opta pela conduta mais assertiva. O senhor falou ali de equipamentos, né, da maternidade, ultrassom de última geração. O que aconteceu, então, que aquela paciente que a gente ouviu, a mãe ali, teve que ser levada para o HU, atravessar a cidade, ali, conta própria, para fazer um exame de ultrassom? Não estava funcionando na maternidade? Estava funcionando. E é bom a gente também registrar isso e deixar claro. Nós fizemos, como eu disse inicialmente, todo o rito, todo o protocolo do Ministério da Saúde. O obstetra avaliou e, através do sonar, não conseguiu identificar os batimentos cardíacos fetais da criança. Por um zelo, né, por entender necessidade de comprovar isso de uma maneira mais apurada, nós fizemos a ultrassonografia. Ele fez a ultrassonografia, que além de tudo a ultrassonografia é um exame de imagem, permite ver a questão do batimento cardíaco, inclusive foi feito o Doppler, que é a questão dos contrastes para ver o fluxo sanguíneo. E aí só nós não temos um especialista para laudar. O obstetra, ele não está apto pela sociedade de ultrassonografia para laudar. Então, por isso que ela foi encaminhada para o hospital universitário, haja visto que havia necessidade de fazer um laudo em relação àquele exame. Por isso que o encaminhamento se deu. Barbosa, você tem alguma pergunta para o secretário? Então, eu queria até, Felipe Machado, eu acho que você respondeu todos os questionamentos que estão aí e as acusações que estão sendo feitas contra a maternidade por conta dessas duas famílias, né? Agora, eu queria só perguntar, então, onde foi esse erro? Você disse aí que a liberação lá da gestante depende até da própria visão, do diagnóstico, né, da sensibilidade, né, do preparo do médico. Vocês vão abrir uma sindicância para apurar? Qual é a resposta? Em quanto tempo vocês poderiam dar para essas famílias? E além dos pêsames, das condolências aí até, Felipe, o que vocês teriam a dizer para tranquilizar, se é que pode tranquilizar nesse momento essas famílias aí que perderam as suas crianças?
Olha, Camargo, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que não necessariamente será instaurado algum processo administrativo disciplinar, a não ser que durante as avaliações médicas que eu já determinei que a coordenação médica da maternidade fizesse, haver qualquer mínimo indício de uma conduta inadequada, mas tudo nos leva a crer neste momento que as condutas foram assertivas por parte dos médicos. Então, mas para a gente conseguir fechar isso de forma correta e fidedigna, nós precisamos avaliar inclusive a questão do pré-natal. A maternidade é uma referência para a gestação de baixo risco, risco habitual. E essas gestantes estavam tudo bem, encaminhavam-se para ter um parto tranquilo, normal ou cesárea, mas não tinha nenhuma intercorrência. Então nós vamos avaliar de forma detalhada, de forma minuciosa, dizer para as famílias que a Secretaria Municipal de Saúde, além da solidariedade que a gente presta aqui de público, do próprio prefeito Marcelo, a gente está de portas abertas, o gabinete está de portas abertas para eles irem lá, conversar comigo, expor alguma situação que ainda não foi exposta por eles, para a gente tentar dar uma resposta definitiva, mesmo sabendo que isso não vai amenizar a dor, não vai amenizar o sofrimento e nem reparar as perdas que eles tiveram. Muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo no Balanço Geral, secretário. Barbosa, é contigo. Tá certo, obrigado, Daniela. E a gente viu ali pela reportagem da Daniela, também inclusive pelos exames mostrados, que todos os cronogramas parece que foram cumpridos também do pré-natal. Mas vamos aguardar, nós vamos voltar nesse caso, porque não é possível, né? Dois casos, um em cima do outro também, da forma como aconteceu. E na bela pergunta feita pela Daniela, inclusive o próprio Felipe Machado, secretário, afastou aquela possibilidade que é uma exigência mundial, né, a Organização Mundial de Saúde, que é que diminua o maior número possível de partos feitos por cesariana. Parece que ele também já afastou essa possibilidade. Vamos aguardar e não vamos deixar morrer esse caso não, viu?